Então, vamos dar seguimento aí. Hoje a gente só leu 2 capítulos, né? Capítulo 13 e o capítulo 14 de Marcos, porque o Evangelho de Marcos vai ter o 16, mas o capítulo 14 de Marcos ele é bem extenso, né? Ele tem 72 versículos. Então, para não ficar aquele negócio fadigado, aquele negócio ruim de você ler apressado, que não é o que nós queremos nessa vez, fazer as coisas com pressa, né? A gente só vai ler 2 hoje e amanhã a gente finaliza Marcos, né? Como passa rápido o tempo, a gente tá aí 15 dias direto lendo. Oi, Gabriel, boa noite, tudo bem, filho? A gente tá aí 15 dias direto lendo. E você vê, em 15 dias a gente terminou 2 evangelhos já. 16 dias, né, na verdade. A gente vai finalizar amanhã. A gente já finaliza 2 evangelhos. Né? E isso é gratificante. Isso é muito bom. Né? Não quero muito me prolongar aqui. Eu sempre falo isso. Mas não posso deixar de falar isso. Né? Não quero muito me prolongar aqui. Então vamos iniciar aí no capítulo 13. A respeito da destruição do templo. Que Jesus fala a respeito da destruição do templo, a qual os discípulos estavam com ele no templo, eles saíram, e logo quando eles saíram, os discípulos olham para o templo, e eles falam, né? Eles chamam a atenção de Jesus, falando, mestre, olha que pedras, que construções maravilhosas, né? E Jesus dá uma afirmação para eles. Vocês estão vendo essas grandes construções? Tudo isso aí não vai ficar pedra sobre pedra. E Jesus estava falando aqui a respeito da segunda casa, né? Que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Que Jesus ele ia destruir aquele templo, em 3 dias ele ia construir um templo perfeito. Ele estava falando a respeito da morte dele, né? Então, quando nós lemos isso, Jesus está falando a respeito disso. Não ficará pedra sobre pedra, né? E Jesus ele começa a falar aquilo que eu falei com o Luiz, que a gente trouxe uma live aí de 2 horas e meia, falando sobre os princípios das dores, a grande tribulação e a vinda de Cristo, né? Se você ainda tem alguma dúvida em relação a isso, haverá uma divisão de tempos aí, né? Sobre o princípio das dores, né? Vai acontecer alguns fatos que acontecerão só no princípio das dores, e aí vem a grande tribulação. Né? Na grande tribulação também acontecem outros fatos, a qual o próprio Cristo falou que se o Senhor não diminuísse esse tempo, né, que conforme o calendário e conforme aquilo que Daniel profetizou, serão 7 dias, ou 7 anos, e esses 7 anos eles serão divididos em 2, 3 anos e meio, depois 3 anos e meio. Né? E aí o próprio Cristo falou que se ele se o próprio Deus não diminuísse esse tempo, ninguém se salvaria, né? Porque haverá uma grande tribulação, a qual nunca existiu e também nunca mais existirá, igual ela. Né? E aqui Jesus está falando a respeito dos sinais. Né? Eu não lembro, eu não sei se você ainda tem anotado os sinais que até o Luiz ele trouxe na última live. Eu estou aqui com o meu caderno, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Os 13 sinais que o Luiz ele passou para a gente. Né? O primeiro sinal é a enganação sem precedentes, só para a gente relembrar. Né? Os segundos sinais são guerras e rumores de guerra. O terceiro sinal é a fome. O quarto sinal é a epidemia global, né? O que nós estamos vivendo aí, uma pandemia. Né, nós podemos ver, perceber. O quinto sinal são terremotos. O sexto sinal é os falsos profetas, né, o anticristo. O sétimo sinal, a apostasia, né, não só a apostasia da fé, mas a apostasia moral e espiritual também. Então, os 3 tipos de apostasia: apostasia da fé, apostasia moral e a apostasia espiritual. Pessoas que creram em Deus e hoje não creem mais. Pessoas que antigamente liam a palavra, hoje não creem que a palavra ela pode curar, ela tem esse poder.
ou pessoas que até mesmo fazem apostasia moral, né, e apostasia da fé também. E também temos aí de 13, né, o oitavo, que é a grande tribulação, né? O nono, que é a pregação do evangelho, isso é um sinal da vinda de Cristo. O 10º sinal são os sinais do céu, né? A lua e o sol não brilhará, as estrelas cairão, né? Haverá tremor na terra, haverá tremor no céu. O cosmo, né? O cosmo celeste, ele vai entrar em ruína. E o 11º sinal é a utilização da igreja como lucro, né, a qual nós podemos perceber que já existe. O 12º, a adulterações do livro sagrado. Existem pessoas aí que estão adulterando o livro sagrado para seu bem prazer, para seu bem próprio, né? E o 13º sinal, finalizando os 13, é a negação da divindade de Jesus, né? Então são 13 sinais a qual nós podemos perceber que o Luiz trouxe para a gente, que nós anotamos e nós aprendemos que é o sinal da vinda de Cristo, né? Tem muita gente que pensa assim, mas Jesus está demorando demais. Jesus, desde criança eu ouço que Jesus está voltando e até hoje ele não voltou. Se engana você que pensa assim, né? Porque Jesus ele volta para alguém todos os dias, né? Nós vemos aí recorde sobre recorde de mortes, né? De pessoas que são levadas, e Jesus ele está voltando sempre para alguém, né? Olha o Jefferson aí, paz Jefferson, tudo bem? E aí nós podemos perceber que os sinais da vinda do Senhor ele já está se completando em nossos dias. Nós nunca vivemos uma pandemia como essa, né? Já vivemos, na verdade, mas não no nosso tempo, na geração passada, né? E parece que isso nunca vai acabar, né? Parece que todos os dias quando você liga a TV, parece que nunca que vai acabar, mas o Senhor, ele está mostrando que isso aí é um sinal que ele está voltando. Então nós temos que estar prontos, nós temos que estar preparados para a vinda do Senhor. Tem uma galera entrando aqui, gente, boa noite. Boa noite para vocês aí que estão entrando. Boa noite, Gabi, Maria Célia, tudo bem? Sejam bem-vindos aí todos vocês. Dá o like aí pra gente, compartilha aí com alguém que você conhece. Nós estamos falando a respeito de Marcos 13, né, dando continuação naquilo que nós estamos lendo. E Jesus também fala a respeito da vinda do Filho do Homem. Boa noite, Cris, tudo bem? Cris, nós estamos em oração pelo Dom, viu? Vai dar tudo certo, ele vai melhorar. E Jesus está falando a respeito da vinda dele. Lá no versículo 24, eu passei aqui daquele resumão a respeito do princípio das dores, da grande tribulação, e eu quero entrar aqui um pouco na vinda do Filho do Homem, na vinda de Cristo, a qual ele diz que todo olho verá, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então verás o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande glória e poder. E ele enviará os seus anjos reunidos aos escolhidos dos 4 ventos da extremidade e até a extremidade do céu. Então ele vai vir governando. Jesus vai vir governando e terá também um milênio, que serão os 1000 anos, a qual o Senhor reinará na terra, no sentido literal mesmo, ele reinará. Mas aí, isso aí vai ficar lá para frente, quando a gente chegar em Apocalipse, que a gente vai dar uma pincelada em relação a isso. E Jesus fala a respeito da parábola da figueira, que a figueira ela brota seus ramos, e a gente pode ver que o verão está próximo, porque nós olhamos, que se nós olharmos para a terra, nós podemos ver, se nós olharmos os sinais da terra, o que Jesus está querendo dizer a respeito dessa parábola. Porque se nós olharmos o sinal da terra, nós poderemos ver as estações que estão chegando. E Jesus ele dá a respeito da figueira. Jesus fala a respeito da figueira, que quando a figueira ela já começa a se renovar as suas folhas, nós podemos perceber que o verão está chegando. E é isso que Jesus está falando. Ele mostrou aqui
a respeito dos sinais dele, e agora ele está aplicando a palavra que ele está falando, né? Porque se o homem ele olha para a figueira e ele sabe que quando a figueira ela renova seus ramos, ela começa uma espécie de uma renovação, é porque o verão está chegando, né? Nós temos 4 estações aí: verão, outono, primavera e qual é a outra? Verão, outono, primavera e... Meu Deus, esqueci as 4 estações aí. Quem lembra das 4 estações me ajuda aí. Verão, outono, primavera. Qual que é a outra? Qual que é a outra? Esqueci. Meu Deus, esqueci. Fala aí que eu lembro, né? Então, inverno, gente. Isso, Cris. Oh, a Cris está sempre me salvando aí. Inverno, gente. Essas são as 4 estações que a gente tem no nosso ano, né? E ali Jesus ele tá pegando isso para comparar aquilo que ele acabou de falar. Porque se o homem olha para a árvore e ele consegue reconhecer que quando a figueira está se renovando seus ramos e logo vem o verão, Jesus está falando a respeito dos sinais. Se nós olharmos os sinais da vinda de Cristo e nós aplicarmos nos nossos dias de hoje, nós podemos perceber que a vinda de Cristo está mais próxima ainda. Todos os sinais que eu falei para você aqui, de 13, são vários outros, mas 13 que eu falei para vocês aqui, todos eles estão se cumprindo. Todos eles se cumpriram. Então está muito mais próximo do que a gente imagina. E Jesus está falando: passará os céus e a terra, mas a sua palavra ela não há de passar. Então, se Jesus está falando isso, é porque vai acontecer, irá acontecer. E nós temos que estar sempre em vigilância. Tanto que, a partir do versículo 32, ele fala a respeito da vigilância. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe. Nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Somente o Pai sabe que qual o dia certo que ele virá, que Jesus virá. E Jesus ainda dá um alerta aqui para a gente, no versículo 33. Estejam de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. O tempo do quê? O tempo da vinda de Cristo, E ele fala a respeito do Pai. O Pai, ele jamais iria se ausentar da sua casa para deixar a sua casa exposta se ele soubesse que dia que iria vir o ladrão, Imagina você sabe que o ladrão vai vir amanhã na sua casa. Você vai sair? Você vai deixar a sua casa descoberta? Você vai deixar? Ou se você soubesse que amanhã você iria ser assaltado, você ia sair de casa? Você não ia, você não é doido. E é isso que Jesus está falando aqui. Jesus está falando para a gente: olha, a gente não sabe quando vai vir, mas ele vai vir. Então a gente precisa estar como? Sempre alerta. Sempre alerta. Como aquelas virgens que eram prudentes, Com o azeite na nossa botija, nunca faltando o azeite. E aqui nós entramos no capítulo 14, que é o capítulo-chave de todo o Evangelho de Marcos, a qual ele está pregando. E ele também dá um relato aqui, ele traz um diferencial daquilo que Mateus não trouxe. E nós vamos perceber aqui, que, olha só, a partir do versículo 1, 2 dias depois seria celebrada a festa da Páscoa e a festa dos pães sem fermento. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam prender Cristo à traição para matá-lo, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Então aqui eles não queriam sacrificar Jesus no dia da festa, porque a fama de Jesus naquela época era bem grande, Então eles precisavam, na calada da noite, eles precisavam prender Cristo, eles precisavam julgar a Cristo, e eles precisavam colocar Cristo no madeiro antes da festa da Páscoa, nem lembrando eles que Cristo era o Cordeiro da Páscoa. Então eles queriam fazer isso antes da festa, para que não houvesse tumulto, porque eles sabiam que se eles de algum modo tentassem pegar Cristo no dia da festa, ia ter aquele tumulto todo, Tanto que a gente viu ontem a respeito de Jesus entrando em Jerusalém, a entrada triunfal de Jesus.
E eles tinham visto isso, por isso que eles estavam com os seus pensamentos dessa forma, né? De, poxa, ele entrou em Jerusalém daquele jeito, se a gente prender ele, se a gente matar ele no dia, a gente vai ser apedrejado, o povo vai em cima de nós, a gente vai morrer. Né? Então eles queriam fazer tudo na calada da noite. Nem sabiam eles que Jesus era o Cordeiro Pascual, né? E precisava de um sacrifício. Toda Páscoa ela precisava do sangue. Toda Páscoa precisava de um sacrifício, de um cordeiro limpo, de um cordeiro imaculado, né? E ali Jesus se apresenta como Cordeiro Pascual para as nossas vidas. Beleza? Alguém tem uma dúvida em relação a isso? Se tiver, ó, tem um boxzinho aqui, ó, que é uma interrogação dentro de um balãozinho. Se você tiver alguma dúvida, você pode comentar aí, que no finalzinho aqui eu vou estar respondendo algumas perguntas, tá bom? E logo após, no versículo 3 do capítulo 14 de Marcos, Jesus é ungido em Betânia, né? Ali diz que Jesus estava na casa de Simão, o leproso, que era leproso, e veio uma mulher trazendo um frasco de alabastro, um frasco caríssimo, né? E aquela mulher, aquele perfume era muito valioso, porque ele era puro nardo, né? E ali aquela mulher entra, os discípulos de Jesus estavam com ele, e aquela mulher, ela pega aquele frasco, aquele perfume, e ela não somente deita esse perfume nos pés de Cristo, não derrama somente esse perfume nos pés de Cristo. A Bíblia diz que ela quebrou, né? E a gente sabe, quando a gente quebra um frasco de perfume, ele não serve mais para nada, né? Porque todo o cheiro, todo o frescor do perfume, ele vai sair. E como aqui era um puro nardo, a partir do momento que você quebra ali, aquele perfume só serve para aquela ocasião, né? E ela não derrama. Olha só, a Bíblia diz que ela não derramou só. Ela não derramou, ela quebrou depois. Essa passagem é maravilhosa, né? A respeito de tudo que aquela mulher tinha. Aquela mulher tinha um perfume caríssimo, né? E quando ela fez os discípulos de Cristo, não entendendo, né? E até mesmo com o invejo daquela mulher, eles falam e eles começam a falar contra aquela mulher, né? E Jesus para eles ali, porque eles começaram a falar, mas esse perfume é caro demais. Você podia ter feito, sabe o seguinte? Em vez de você ter quebrado o perfume, em vez de você ter quebrado nos pés de Cristo, em vez de você ter tido ungido a Cristo, você podia pegar esse perfume, vender ele e dar aos pobres. Olha só, no versículo 4 eu vou ler para vocês. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si, para que esse desperdício do perfume? Este perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários. Você lembra o que é um denário? Um denário é um dia de trabalho, né? Então ele valia mais de 300 denários, era muito caro, para ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela. Olha só, eles ficaram indignados e eles ainda murmuravam contra a mulher, porque o perfume era caro. E a intenção deles era o quê? Não, esse perfume é caro, tinha que ser vendido, tinha que dar aos pobres. Mas só que quem disse isso, Marcos não fala, mas Mateus fala. E João também acho que vai falar no seu evangelho. Quem disse isso foi o próprio Judas, né? Não somente ele, mas os discípulos também, né? Mas Judas, ele era o tesoureiro de Cristo naquela época. E a Bíblia diz que Judas, ele roubava a Cristo, né? Ele era tesoureiro e ele roubava também. Ele retinha dinheiro para ele. E ele cuidava das finanças de Jesus. E ali ele de uma certa forma, ele estava preocupado, entre aspas, com os pobres. Mas ele não estava preocupado com os pobres. Porque Jesus dá uma afirmação depois. Fala assim, ó, deixa essa mulher em paz, porque o que ela está fazendo, em todo o mundo vai ser pregado o evangelho. E o que ela está fazendo vai ser pregado junto. Né? O que ela fez por mim, o bem que ela fez para mim, vai ser pregado juntamente com a pregação do evangelho. Né? Porque ela estava ungindo o Senhor, ela estava ungindo o Cordeiro para a sua morte. Né? Naquela época, o corpo, quando a pessoa morria, né, a pessoa ela era balsamada, ela era ungida, e ali era depositada no sepulcro. Então o que ela estava fazendo
era ungindo o corpo de Cristo. Então nós podemos perceber aqui que a intenção do coração daqueles discípulos não era com os pobres, mas era com o seu próprio ego, o egoísmo, né? Porque Jesus estava recebendo algo lindo, algo notório, né? Uma adoração, e aqueles discípulos eles não entenderam isso, né? Então Judas Iscariote, um dos 12, foi depois disso, né? Ele foi falar com os principais sacerdotes para entregar Jesus, né? E aqui Judas a gente pode perceber que Judas ele foi até o sacerdote para começar a entregar Jesus, né? E eles ouvindo isso, os sacerdotes ficaram felizes, é lógico, se alegraram e prometeram dar dinheiro a Judas, né? E nesse meio tempo, Judas buscava uma ocasião para integrar a Cristo. Então, a partir dali, Judas ele esperou uma ocasião certa para entregar a Cristo, né? Que o plano, junto com os sacerdotes e junto ali com os principais sacerdotes, já estava já pré-meditado. Por isso que eu falei a respeito do pecado. O pecado ele é pré-meditado sempre, porque você premedita ele na sua mente primeiro. Ninguém comete pecado sem premeditar o pecado. Ah, eu caí porque, não sei, aconteceu. Não, foi algo pré-meditado, né? E aqui a gente vê que a traição de Judas ela foi pré-meditada, porque ele foi de encontro aos sacerdotes primeiro, né? E depois os discípulos preparam a Páscoa, né? E aqui os discípulos chegam até Cristo e falam: mestre, onde é que a gente vai preparar a Páscoa? E Jesus ele dá um sinal para aqueles discípulos, para eles ir procurar um homem, a qual estava trazendo um cântaro de água, e eles iam sair ao encontro. E Jesus falou para eles seguir aquele homem, porque eles iam encontrar a casa daquele homem. E quando eles chegassem naquela casa, eles iam falar para aquele homem preparar tudo, porque Cristo estava indo ali para fazer a última ceia, né? A ceia com os discípulos, né? E aquele homem ele prepara tudo, e os seus discípulos também eles encontram aquele homem e logo eles entram na casa para ter a última ceia, né? E aqui nós entramos em algo que é muito interessante a respeito do Evangelho, né? Que Jesus o traidor aqui ele é indicado, né? Veja que ele não é descoberto, ele é indicado traidor, né? E ao cair da tarde, Jesus chegou com os 12, no versículo 17, quando estavam à mesa e comiam, Jesus disse: em verdade vos digo que um de vocês irá me trair. Então Jesus estava ali na mesa com os seus discípulos e ele solta, né? Abertamente ele solta: olha, eu estou aqui com vocês, mas um de vocês irá me trair. E ali eles começam a perguntar um para o outro: mas será que é eu? Mas será que é eu? Isso me instiga muito e eu consigo ver a percepção e a preocupação até mesmo dos discípulos em não negar a Cristo, né? Porque eles se perguntam: será que é eu? Será que sou eu? Será que sou eu, Jesus? E alguns até perguntam: sou eu, Jesus? E Jesus está falando: não é você. E eles perguntam: Jesus, sou eu? Não é você. E olha só, Judas ele já tinha no coração dele que ele já ia trair Jesus. Mas o cinismo e a cara de pau de Judas, ele pergunta para Jesus também: sou eu, Jesus? E aí Jesus fala: aquele que eu der um bocado de pão, um bocado, né? Um bocado de pão molhado na boca, esse há de me trair. Né? E os discípulos não perceberam isso. E Jesus dá aquele bocado para Judas, e Judas come. E diz que logo após que Judas come, Marcos aqui não vai dizer, mas eu acho que em Lucas, se não me engano, ele vai dizer que a partir daí Satanás entrou no coração de Judas, né? E a partir dali Judas saiu e ele foi trair o Senhor, que ele aceita as moedas, né? E ali Jesus ele fala a respeito do pão e a respeito do suco de uva, do vinho, né? Que hoje é representado com a gente o suco de uva. E ele fala o que é o pão, né? Jesus pega o pão, abençoa o pão, parte entre eles e fala: este é o meu corpo, né? Esse é o meu corpo. Então tomei, comei, porque este é o meu corpo, que representa, o pão significa o meu corpo. E aí depois logo Jesus pega o vinho e ele também fala: esse vinho ele representa o meu sangue, que é o sangue da nova aliança,
Então ali está sendo estabelecida uma nova aliança com os discípulos, né? Invalidando a aliança anterior com Moisés. Jesus não veio para abolir a lei. Jesus veio para uma nova aliança com os discípulos e com o mundo, né? Como a gente falou, Jesus não veio para abolir a lei. Jesus veio para cumprir. E agora uma nova aliança, uma melhor aliança. Logo mais na frente também a gente vai ver a respeito disso, sobre essa nova aliança. Então, Jesus está fazendo ali uma nova aliança, né? E Jesus fala que nós iremos ceiar novamente com Ele. Hoje nós ceiamos com os nossos irmãos, né? Onde a ceia do Senhor é pregada, nós ceiamos com os irmãos, para termos comunhão uns com os outros. Mas haverá um grande dia a qual nós cearemos com o próprio Cristo. E ele afirma que ele mesmo irá nos servir, né, nos céus, aonde nós iremos ser servidos pelo próprio Cristo, né? E ele fala a respeito do sangue da aliança, que foi derramado em favor de muitos. E ali é um vinho novo. E Jesus está falando a respeito do vinho novo, que é no reino dos céus, né? E olha só, Jesus ele vai passar por uma grande aflição. E no versículo 26 do capítulo 14, a Bíblia diz algo interessante. Porque diz assim, ó, e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Olha só, no seu momento de grande aflição, o que Jesus fez? Cantou o hino. Nós podemos ver aqui e podemos perceber qual poderoso é um louvor, né? Um hino, ele liberta pessoas. Um hino, eu gosto muito de vários hinos, principalmente a respeito da Bíblia. A Bíblia cantada em si, né? E existe um CD, um EP, né, que hoje é chamado de EP, que é Salmos e Cânticos, que é do Trazendo a Arca, que fala a respeito muito de hinos, de adoração ao Senhor. Né? Depois que você quiser procurar aí, é do Trazendo a Arca. O nome é Salmos e Cânticos. Cara, é lindo demais. É lindo. Se você ler, se você ouvir, né? Se você ouvir, você com certeza vai se apaixonar. Né? E foi um dos EPs que mais tocou no meu mistério, mais tocou na minha vida. E eu não consigo deixar de ler alguns salmos sem depois ouvir esses salmos cantados, né? E aqui, olha só, no momento de mais aflição, o Senhor cantou um hino. E podendo pesquisar um pouco a Bíblia, né, nós podemos perceber que Jesus ele cantou o Salmo 136, né, que é um salmo de vitória, um salmo de clamor, um salmo de exaltação a Deus. Né? Então depois você lê esse salmo juntamente e depois você também procura esse EP do Trazendo a Arca, Salmos e Cânticos, para você ver como vai te edificar. Né? Então Jesus cantou um hino com seus discípulos e eles saíram para o Monte das Oliveiras. E ali no Monte das Oliveiras, Jesus fala a respeito da sua morte. Como será, né, que ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Jesus estava falando dele, da prisão dele, né, que Jesus ia ser preso e ali todos iriam fugir. Né? E Pedro falou, rapaz, Jesus, eu vou contigo até a morte. Eu vou com o Senhor até a morte, não te negarei. Se necessário for, eu vou morrer com o Senhor. E aí nós podemos ver que Jesus fala aquilo para Pedro, né? Que Pedro, você, antes do galo cantar 3 vezes, você irá me negar. 3 vezes você irá me negar. Né? Porque Pedro estava convicto que ele iria morrer por Cristo naquela hora. E Jesus sabia do coração de Pedro. E logo na frente nós iremos ver o plano de Satanás até com Pedro. Né? Porque Satanás chegou até Cristo e pediu para peneirar Pedro. Mas Jesus, com muito amor a Pedro e com zelo a ele, não deixa que ele fosse peneirado por Satanás. Né? E aqui ele dá essa afirmação, se necessário for, eu morrerei com o Senhor. E Jesus fala para ele, olha, antes que o galo cante, antes do terceiro cantar do galo, na verdade, você me negará. E abrindo aqui um parêntese só para a gente esclarecer a respeito desse cantar do galo, né? Aqui não é um galo de verdade, um animal.
o cantar do galo aqui era o soar de uma trombeta, né? Porque tinha os turnos da época e ali cada turno era uma trombeta diferente, né? E aqui no terceiro tocar da trombeta que Jesus estava falando, né? Que eles tocavam a trombeta porque aí trocavam um turno, né? Não era um galo, um animal galo. Tem muita gente que confunde aí. Ah, mas é um galo? Não é um galo, gente. Não é um animal. Tanto que fala a respeito até da onde que houve esse som, né? O tocar da trombeta. Era dentro da casa do sumo sacerdote. Então eles não poderiam de maneira alguma ter nenhum criatório de animais, né? Então isso aí, ó, que fala de galo, um animal, cocoricó, isso aí é tudo mentira. É de gente que entendeu, compreendeu de forma errada, tá? Então Jesus ele foi a um lugar chamado Getsêmani. E ali ele sentou para orar. Enquanto ele estava orando, ele chamou 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, para mais perto dele. Na verdade, ele chamou todos os discípulos, né, os 11, porque Judas já tinha saído para trair. E ele chamou todos os 11 para orar junto com ele, mas para ir para um pouco mais na frente, ele chama Pedro, Tiago e João. E ali, para eles, ele se revela. Olha, eu estou aflito até a morte. A minha alma está aflita até a morte. Zelai comigo, orai por mim, orai comigo. Né? Jesus chamou eles e começa a orar. Jesus vai um pouco mais à frente deles. Enquanto eles estão orando, Jesus está orando, pedindo, Pai, se for possível, aparta de mim este cálice. Mas só que tem uma vírgula aí. Né? Jesus não termina a oração dele aí. E a vírgula é, mas que todo jeito seja feita a tua vontade. Né? Que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E Jesus ora uma vez, e ele vai de encontro aos seus discípulos, encontra os discípulos dormindo. E aí ele acorda Pedro. Olha só o detalhe que Marcos dá. Ele acorda Pedro. Então Jesus acorda Pedro. Por que Jesus não acordou os outros? Você já parou para se perguntar, ó, por que Jesus não acordou os outros 3? Não tinha 3 com ele? Por que Jesus acorda Pedro? Então Jesus vai lá e acorda Pedro e fala, não pode vigiar uma hora comigo, se quer? Olha, a carne é fraca, mas não deixe cair em tentação. E Jesus volta novamente para orar, segunda vez. E Jesus faz a mesma oração. Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Vírgula, ele não termina aí, mas que todo jeito, toda feita, seja feita a vossa vontade. Todavia, né, seja feita a vossa vontade. E ele volta e novamente ele encontra Pedro e os outros discípulos dormindo. E ali Jesus acorda novamente a Pedro. Jesus acorda a Pedro e fala, vocês não podem orar comigo. E aí Jesus volta a orar de novo. Né? E Jesus faz a mesma oração. Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, vírgula, mas todavia seja feita a tua vontade. A vontade de Deus foi estabelecida acima da própria vontade de Cristo. Não que Cristo não queria ir para a cruz. O propósito de Cristo é a cruz. Mas só que a dor, a aflição que ele estava sentindo naquele momento, que Lucas, como médico, ele vai expressar a dor que Jesus estava sentindo, que ele estava suando sangue. E aí é um detalhe poderoso, deixe de suar sangue. Né? Quando a gente soa sangue, eu vou deixar esse detalhe lá para frente, quando a gente chegar em Lucas. Né? Então Jesus volta novamente, na terceira vez, Jesus ele chama Pedro de novo. E ali Jesus fala, acorde, porque está vindo aí o traidor. A cobrança sempre é maior em cima de quem se deposita maior confiança. A quem será mais delegado, será mais cobrado. É exatamente isso, Cris. E você lembra daquilo que Pedro falou a respeito de Cristo? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus dá uma afirmação sobre Pedro também. E tu és pedra, tu és uma pedrinha. E sobre esta pedra, e Jesus está falando dele, né? Mas Jesus também está dando uma ordem para Pedro. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, sobre a pedra, que é chamado Pedro, Jesus iria começar a edificar a igreja.
Então, o que Jesus está fazendo aqui, acordando a Pedro, se a gente for trazer no fio da meada mesmo, Jesus está fazendo um despertar aqui da igreja, né? Porque quando ele clama a Pedro, Jesus está clamando a igreja para um despertamento, né? Porque sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então Jesus está acordando a igreja, acordando aquele que iria ser o fundador, né? O co-participante de Cristo ali na fundação da igreja. Por isso que Jesus, ele alerta a Pedro, ele toca em Pedro e ele chama a Pedro a orar, né? Você não pode orar comigo, vigia. E ali Jesus é preso, né? Quando ele levanta seus discípulos, logo após o traidor vem, e ali Judas ele tinha feito um sinal com os principais sacerdotes, que era o quê? Aquele que eu beijar, esse é o Cristo, esse é o Mestre. E logo Judas chega, né, com a multidão de gente, e ali eles vão com pedras, vão com pau, vai com um monte de coisa para prender a Cristo. E Judas beija ele e fala Rabi, Rabi, né? Que Rabi quer dizer mestre. Pedro chama Jesus de mestre e ali Judas beija a Cristo. E olha só que interessante. Jesus ele era tão parecido com os seus discípulos que Judas ele teve que dar um sinal para aqueles homens para prender a Cristo. Porque talvez se Judas apontasse, não, aquele ali é o Cristo, talvez ele ia prender a Pedro, talvez ele ia prender a Tomé, talvez ele ia prender a João. Mas Jesus ele era tão parecido com os seus discípulos, e seus discípulos também eram tão parecidos com Cristo, que tinha que ter um sinal, né, que a qual Judas vem e beija o rosto de Jesus, né? Então ali Jesus é preso e também conta que Pedro tira a espada e corta a orelha de Malco, né? E Malco ele como um sumo sacerdote ele não poderia ali exercer a profissão dele, né? Porque ele tinha uma parte do seu membro arrancado. E ali Jesus ele faz a primeira cirurgia plástica da humanidade. Jesus coloca a orelha de Malco de volta, né? E ali fala a respeito de um jovem. Não sei se você ficou intrigado com esse jovem aqui, no versículo 31. Diz assim, ó, um jovem coberto unicamente com um lençol seguia Jesus. Eles o agarraram, mas ele logo largou o lençol e fugiu nu, né? E aqui não fala, eu estudei, eu procurei um pouco a respeito desse jovem, mas aqui não fala que jovem é esse, né? Alguns dizem que é o próprio Marcos, João Marcos, que escreveu, né? É o escritor, é o autor aqui de Marcos, e outros falam que é aquele discípulo a qual Jesus fez a última ceia, mas não tem uma conclusão de quem é. Como eu estou falando, né? Eu estou expressando aqui minha opinião. Eu acredito que é o próprio Marcos, né? É o discípulo, esse jovem aqui é Marcos. Mas eu não posso te dar uma conclusão que é ele, porque não tem nada dizendo quem é. Então, eu acredito que é Marcos, né? Assim como muitos outros acreditam que é aquele jovem rico, né? A qual Jesus falou das finanças, e ele se arrependeu e voltou, estava seguindo a Cristo. Alguns acreditam que era esse discípulo que eu falei, da casa, né? E outros acreditam também que é outro jovem, mas é cada um com sua opinião, né? Aqui não fala quem na verdade é esse jovem, né? Mas eu, Júnior, acredito que é o próprio Marcos, né? Porque é o único que detalha desse jovem, né? É o único. E porque ele estava nu, só com um lençol. O Luiz me deu, eu conversei com o Luiz um pouco a respeito disso. O Luiz ele me deu uma chave aqui, né? Que aquele homem, se ele estava nu, é porque ele saiu. Para você ver como é que é muita indagação. São vários fatores. Muita gente acha que é um mendigo, muita gente porque ele estava só com a capa, né? Muita gente acha que é um mendigo, muita gente acha que é o João Marcos, né? Por ele ser um jovem, um discípulo que estava distante, não queria muito contato,
e ali aqueles homens tentam pegar ele e arrancam a sua capa e ele fica nu. E outros também acreditam que é aquele homem que estava em sua casa e ele viu aquele alvoroço todo e foi de encontro ao mestre, né, no jardim, e ali tentaram pegar ele e ele saiu, né, nu. Mas não tem como eu falar a respeito por que ele estava nu, né, só com um lençol. Talvez a gente possa discutir isso um pouco mais profundo em outra ocasião, tá, Cris? Mas eu não consigo te dar essa resposta agora, tá bom? E Jesus ele é preso, né? Todos os discípulos foram embora e Pedro de longe começa a seguir a Cristo, né? E Jesus está agora diante do Sinédrio de madrugada. Eles prenderam Cristo de madrugada e a Bíblia diz que agora eles estão tentando de alguma forma usar algum testemunho contra Cristo. Mas todas as pessoas que eles pegaram de testemunho, todos os testemunhos eram contrários, né? Um diziam que Jesus iria destruir o templo. Aí chegava no outro, ele falou, não, Jesus não disse isso. Ele disse que os discípulos iriam destruir. Aí chegava em outro e falava, não, ele não disse que ia ser assim. Ele disse que dava forma. Então os testemunhos não batiam, né? E de alguma forma eles tentavam buscar testemunho contra Cristo. Mas eles não tinham testemunho. Eu também, Cris, eu fiquei muito curioso. Eu fiquei muito curioso em relação a esse jovem, né? Me chamou muita atenção no dia de hoje. Mas são coisas que a gente não tem resposta, né? Não tem respaldo bíblico para dar resposta. Como eu falei, a minha opinião é essa. Mas por respaldo bíblico, eu estaria talvez mentindo ou omitindo, né? Então, eu não quero que vocês fiquem com a minha opinião. Eu quero que vocês continuem com a Bíblia. A Bíblia não diz a respeito do jovem, né? E assim, eles tentaram de qualquer forma ter algum testemunho a respeito de Cristo. E eles não tiveram. Aí o sumo sacerdote chega a Cristo, né? E lá no versículo 60, e levantando o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus, você não diz nada em resposta aos que depõem contra você? E Jesus, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Então o sumo sacerdote tornou a interrogá-lo. Aí sim Jesus se defende, olha só. E o sumo sacerdote perguntou para ele, você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? E aí Jesus responde, eu sou. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com ele as nuvens do céu. Olha só, aquilo que a gente acabou de ler a respeito da vinda de Cristo. Todo olho verá. Jesus está falando a respeito disso. Todo olho verá. E todos contemplarão o Senhor vindo dos altos céus nas nuvens. E agora Jesus está afirmando aqui para aqueles homens. Eu sou e vocês verão o Filho do Homem assentado diante do Todo-Poderoso e vindo com ele nas nuvens. E ali começa o teatro daquele sumo sacerdote. Ele rasgou as suas vestes. Ele pega as vestes e ele rasga as vestes. É o teatro humano, né? E ele faz a afirmação. Porque ainda precisamos de testemunha. Vocês não ouviram a blasfêmia que esse homem fala? Qual é o parecer de vocês? Então aqui ele começa o teatro dele. Ele rasga as suas vestes perante todo mundo. Porque quando você rasgava suas vestes era uma forma de humilhação ou uma forma de você dizer que aquele homem estava blasfemando contra a palavra de Deus. Eles tinham esse teatro para impressionar o povo, né? E agora todos julgaram Jesus como réu à morte, né? E alguns começaram a cuspir em Jesus, porque Jesus estava preso, e cobriram, né, o seu rosto e começaram a bater em Cristo. E Jesus com o rosto coberto ali não sabia quem estava batendo. Então eles cobriram o rosto de Cristo e bateram nele. E falaram, agora profetiza. Profetiza para a gente saber se você é profeta mesmo, profetiza. E fala para a gente quem foi que te bateu. E ali eles cuspiram nele, bateram nele, né? E agora Jesus vai falar a respeito de Pedro, né? Que no versículo 66, para a gente finalizar. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das empregadas do sumo sacerdote e vendo a Pedro que se aquecia junto, Pedro estava ali junto com a galera, né? E Pedro estava se aquecendo, porque era uma noite fria, e Pedro estava se aquecendo junto com eles. E alguém olha para Pedro e fala, rapaz,
tu não estava com esse Nazareno aí, não? E Pedro faz a primeira negação dele. Nem conheço esse homem. Não sei nem quem é. Né? Porque eles reconheceram que Pedro era igual a Cristo. Né? E eles fazem a primeira acusação. Tu não conhece esse homem, não? Tu não estava junto com ele, não? Pedro, eu? Nem conheço. E Pedro continuou ali. Né? E a primeira vez o galo cantou. Lembra da trombeta tocou. E a empregada, vendo, tornou a dizer aos que estavam ali: Este, apontando para Pedro, este é um deles. Mas ele negou de novo. Pedro negou novamente, né? No versículo 70 aí. E pouco depois, os que estavam ali disseram outra vez: Olha só, perceba algo. A primeira vez só foi a mulher, a menina, a serva do sumo sacerdote. Na segunda vez, só foi ela também. Só foi ela novamente que falou. Agora, na terceira vez, aqueles homens que estavam perto falou: Rapaz, tu é igual a esse cara aí. Com certeza, olha só o que eles dizem. Com certeza você é um deles. Porque também é galileu. E olha só o que Pedro começa a fazer. Pedro começou a praguejar. Ele começou a praguejar mesmo, falar a palavra de baixo escalão. Né? Começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. De quem vocês estão falando? E no mesmo instante, olha, na hora que ele falou isso, no mesmo instante, o cantar do galo soou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E caindo em si, olha só, Pedro caindo em si. E Lucas vai detalhar, vai trazer outro detalhe, que quando ele olhou nos olhos de Cristo, ele lembrou das palavras de Jesus. E Pedro agora começou a chorar amargamente. Né? Então aqui nós finalizamos o capítulo 14, o capítulo 13 e o capítulo 14 do dia de hoje, né, com essas perspectivas. Como eu falei para vocês, na terceira vez que eles acusam a Pedro, perceba que agora são todos os homens. Por quê? Porque Pedro ele começa a falar a respeito de Jesus que estava ali. Né? Porque como ele estava ali no meio da roda, aqueles homens estavam falando, né? É réu de morte mesmo, esse homem aí é um profeta. Ele disse que é filho de Deus, ele disse isso, ele diz aquilo. E quando Pedro começa a falar, o tom de voz de Pedro, o jeito que Pedro fala, o jeito que Pedro conversa, apresenta quem Pedro parece. Pedro se parece com Cristo. Né? Então aqueles homens reconheceram, falou: Rapaz, o seu jeito de falar parece com ele. O seu jeito de até mesmo se vestir parece com ele. Tu não conhece esse homem, não? Né? E ali Pedro fala: Não conheço. E aí o galo canta e Pedro cai em si. Né? Então nós podemos perceber alguns detalhes que Marcos traz para trazer uma luz maior para o nosso entendimento, né? A respeito da traição e a respeito daquilo que nós estamos falando. Né? E eu espero aí ter... Olha aqui quem chegou. Oh, meu Deus do céu. Oi, papai. Olha aqui quem chegou, gente. Olha. Oh, meu Deus do céu. Fala da série. A identidade de Cristo já era visível em Pedro. É isso, Cris. Esse é o código. A chave é essa. A identidade de Cristo já era visível em Pedro. Por mais que ele não... que ele falasse com palavras que não conhecia Cristo, o seu jeito, a sua identidade, já mostrava que ele era parecido com Cristo. Né, Josué? Dá um sorriso pro povo dar o like. Né, gente? Olha como o Josué tá lindo. Deixa eu mostrar ele mais perto. Deixa eu tirar essas coisas. Ó, papai. Olha aí quem tá com a gente lá, ó, a Cris. Ó, o Rômulo tá aí. Quem tá mais aí, gente? Então, boa noite aí pra gente finalizar. A Dai tá aqui. Né? Fala da série. Neném. Gente, existe... Você vai ter que digitar lá. Eu digito, toma aqui. Vai lá, digita lá.
A Daiane vai digitar aí o nome de uma série chamada The Chosen. Essa série, ela é de graça, né? É uma série bíblica. Ó, eu já dei duas dicas para vocês aqui de ouro, hein? A primeira dica foi a do EP dos Salmos e... Não, o José já tá chutando tudo aqui. A primeira dica é do EP dos Salmos e Cânticos do Trazendo a Arca, hein? Eu quero que vocês escutem esse EP aí, esse CD. Né? E a segunda dica de hoje, que eu quero mostrar para vocês, é uma série chamada The Chosen, que é uma série bíblica que você baixa... Ó, daí escreveu aqui, deixa eu ver se eu consigo fixar esse comentário aqui. Eu não sei fixar esse trem, não. Opa, calma aí. Cancela. Fixar comentário aqui, aprendi. Essa série, The Chosen, é uma série que você baixa ela no Google Play, no seu celular, ou então no seu iTunes, aí, no seu iPad, ou no seu iPhone. E essa série, lembrando que já tem a primeira temporada disponível, exatamente. É a primeira temporada disponível, ela é em português. É uma série lindíssima. É muito boa essa série. Né? Eles já estão fazendo a segunda temporada. Você consegue assistir aí com sua família, você consegue assistir no celular. Ela é totalmente gratuita. Você baixa ela no Google Play, né? no Play Store lá, ou no iTunes. Tá? A série é maravilhosa. Então, se você nunca assistiu essa série, né, você pode baixar ela aí. Ela tá aí no comentário. Ela se escreve assim, ó, The Chosen. É uma série bíblica que relata muitas coisas a respeito de Cristo. E uma das que mais me tocou, eu acho que é o sexto episódio. Você que gosta de ficar aí na Netflix vendo Grey's Anatomy, que tem 9 temporadas de sei lá quantos episódios, 20 episódios, 16 episódios, né? Nada contra. Mas é só uma temporada essa The Chosen. Rapidinho você finaliza e você vai ver quanto mais vai esclarecer seu entendimento, né, em relação à Bíblia. E eles são muito retos, sabe? Em relação à Bíblia, é uma minissérie, né? E eles são muito retos e eles seguem bastante a Bíblia. Né? Então fica aí essa dica, tá aí fixado no The Chosen. Eu também vou deixar na descrição desse vídeo aqui, vou deixar a live salva e vou compartilhar também. Né? Tem a série A Bíblia, mas aí a gente deixa para outro dia, para a gente falar sobre essa série. Tá bom? Que Deus abençoe você, a sua casa, que Deus te abençoe, guardando, te protegendo de todo mal. Amém? Amém, papai? Dá um alô pra galera. Fala, oi, gente. Fala assim, ó, não esquece de dar bênção pra sua mãe, não esquece de dar bênção pro seu papai, pro seu vovô, pro sua titia, pro seu vovó, né? Nós temos que voltar às nossas raízes, né? Então, não esquece, gente, de dar um beijo no seu pai, na sua mãe. Não esquece de dizer para quem está do seu lado aí que você ama. Né? Não esqueça isso, não esquece nunca. Tá bom? E que Deus abençoe vocês. Ó o print. Tira um print aí. Tira um print aí pra gente postar. Sorri, bebê. Tira o print aí, posta nos seus stories aí. Me marcando aí. Que eu vou repostar também, tá bom? Ó o Josué. Fica quieto. Tirou? Tirou? É isso aí, gente. Valeu, obrigado por vocês terem ficado, pela paciência, por tudo. Nós estamos... Ó, que coisa mais linda ele fazendo carinho, ó. Ele tá aprendendo a fazer carinho, gente. Ontem eu falei da mãozinha, né, que ele tava colocando a mãozinha na boca. Agora ele tá aprendendo a fazer carinho. Coisa mais linda. Então, faça carinho também na sua família. Você já aprendeu. Josué tá aprendendo, mas você já aprendeu. Tá bom? Um beijo, Deus abençoe.